Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Brasa Sulino. Você conhece ou você já ouviu falar alguma coisa sobre? Se você não ouviu, tá aí uma oportunidade de você saber como que surgiu esse povo e como foi o seu desenvolvimento. Dá uma olhadinha. O Brasa Sulino se deu início pelos jesuítas espanhóis, que vieram para o Brasil. Mas antes deles chegarem no sul em si, já havia os guaranis, que faziam suas guerras e ritos antropofágicos. Esses ritos antropofágicos é basicamente canibalismo. Os jesuítas vieram para o Brasil trazendo um único ideal, a missão. Ou as missões, poderia dizer. É uma ideia utópica ou um ideal utópico, que se tornou, infelizmente, realidade. Com a chegada dos jesuítas no Brasil, eles catequizaram os índios. E os índios guaranis, que antes eram índios guerreiros, de ritos antropofágicos, eles acabaram se tornando índios piedosos e índios seráficos. Essa palavra seráficos é basicamente dos serafins, índios mais perto de Deus. Como os anjos, mais perto de Deus, os anjos serafins. E assim, os índios não eram mais índios, como Judite Cartesão diz. E além disso, Judite Cartesão diz que foi um dos projetos mais abomináveis e um dos mais bem-sucedidos de lavagem cerebral, pois os índios já não eram mais índios. Eles deixaram sua capacidade de lutar e de se defender. Os índios basicamente se tornaram mão de obra barata. Foi um projeto ou um modelo alternativo de civilização que acabou resultando em um grande interesse mercantil. Basicamente, os índios se tornaram mão de obra barata, que foram explorados severamente, tanto pelos padres quanto pelos outros. Seus ideais utópicos se tornaram realidade e acabaram acontecendo isso com os índios. O Brasil sulino é uma região que teve 4 origens básicas, culturas que resistiram, mas acabaram se mesclando. Sulino significa sul brasileiro, natural ou habitante da região. Inicialmente, nessa formação do sul, é formado por 3 núcleos principais, que seriam eles os gaúchos, os matutos e os gringos. Antes da chegada dos jesuítas espanhóis no sul, o sul era povoado pelo povo guarani, pelos índios guaranis. E aí, com a chegada desses jesuítas, eles são evangelizados. Os jesuítas ensinam a eles o latim e a religião. E aí, como a gente já conversou outras vezes, a partir desse momento que isso acontece, eles perdem a identidade deles, Então, eles deixam de ser índios. Ocorre também a miscigenação, com os espanhóis, os portugueses, e esse é o povo chamado gaúcho, que é esse primeiro núcleo. E eles viviam da pecuária, principalmente, e do comércio do charque, que pelo que eu pude entender é carne de sol, carne seca, por aí. E aí, enfim, até hoje, em homenagem a eles, a gente chama quem nasce no sul de gaúcho, que é em homenagem a esse núcleo. A gente tem também, no século XVII, a vinda dos açorianos. Os açorianos, eles são de Açores, que é uma ilha do domínio português, e eles são mandados para cá com o objetivo de colonizar o sul, de construir vilas e principalmente de proteger as fronteiras, para evitar uma maior invasão espanhola. Com o tempo, esse povo ele começou a se relacionar mais com os guaranis, que estavam lá, do que com os próprios açorianos. E aí, a partir desse momento, eles se tornam os matutos, que significa do mato. O terceiro núcleo, que chega depois, no final do século XIX, são os gringos, que é a chegada de muitos imigrantes, principalmente de origem italiana, alemã e polonesa, mas também de outros lugares também. E eles vieram para cá principalmente em busca de terra, porque até então o sul não tinha muita coisa a oferecer. E aí eles estabeleceram essa cultura letrada, e bilíngue, e utilizando da policultura. A urbanização e a industrialização do sul, ele se deve muito a essa unificação desses povos todos. Os nativos sulinos ensinavam os estrangeiros e os estrangeiros ensinavam o povo sulino. E por aí foi.
Brasileiros de origem italiana, germânica e polonesa, introduzidos como imigrantes do governo brasileiro, ativaram e modernizaram a economia sulina. Em função à colonização europeia, a culinária sulina baseia-se em carne bovina, além também de frutos do mar. Destaca-se motocá do campo, arroz carreteiro, churrasco em espeto, massas, entre outros. Em função à presença do bioma do Pampas, valoriza-se muito as atividades relacionadas ao gado, trazido pelos espanhóis, de modo em que a carne seja muito presente na culinária. A carne seca, charque, tem grande importância para a cultura nacional em si, pois além de servir de alimento durante a viagem dos tropeiros, ela acaba sendo motivação para a rebelião da Farroupilha. A região sul do Brasil, ela possui uma variedade enorme em sua culinária. A cozinha típica do interior, a presença da culinária italiana, traços da culinária alemã, polonesa. Mas o que mais caracteriza, o que mais, mostra a culinária sulina é o famoso churrasco com chimarrão. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Prepara a gente A primeira geração de imigrantes enfrentou a dura tarefa de subsistir. Enquanto abriam clareiras na mata selvagem, construindo suas casas e estradas, vivendo uma existência dura e severa, as gerações seguintes encontraram condições mais propícias, já eram filhos da terra. O seu problema começa a ser o da disponibilidade de terra para abrir novas clareiras para as famílias que se multiplicavam. Bom, se você ainda não conseguiu entender como foi o desenvolvimento do Brasil sulino, eu vou te mostrar em uma visão geral. Darcy relata que os jesuítas eles eram conhecidos como mamelucos paulistas. Isso se prevaleceu por conta deles comandar e aprisionar, de certa forma, os índios, né? E depois que os espanhóis eles levaram o gado até o Pantanal, houve o surgimento dos gaúchos, né, como já foi citado. E esses gaúchos eles não se consideravam nem espanhóis nem portugueses. Eles eram uma etnia na corte aberta a agregar os índios. E esses gaúchos, durante um período, eles começaram a discutir, porque eles queriam saber de quem permanecia as fronteiras, de quem era quem, né, para dividir as terras. E por fim os portugueses chegaram, né, se anteciparam, foram lá e fizeram separações para cada povo, que foi aí que houve o surgimento do habitante sulino na costa, e não só o sulino, foi os açorianos e os polveiros. Depois de um período houve a ativação da economia e, por fim, as terras.